Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Antony Galvão para o canal Pilastra da Verdade. Mais um vídeo. E mais uma vez eu vou estar refutando o senhor Rodrigo Silva. Cara, eu faria de tudo para não precisar refutar esses caras, mas a enganação é tão grande que não dá para você ficar calado. Então, em vez em outra, vocês vão ouvir aqui eu refutando as ideias do senhor Rodrigo Silva, Malafaia, Feliciano, Carlos Einar, Antônio Júnior, essa tropa toda aí da internet, né? E essa cambada toda da internet. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço especial ao Daniel Gontijo. Daniel Gontijo do canal, onde ele aborda lá, ele fala sobre... Ele é especialista em neurociência. E também é um canal bem racional, bem cético em questão à religião. E ele estava numa live e eu fiz uma pergunta para ele, me respondeu a pergunta. E falou do meu nome, falou que assiste alguns dos meus vídeos e que gosta. Pilastra da Verdade. Ó, tem um tempinho, cara, que eu não vejo seus vídeos. Eu já vi uns vídeos seus. Tem umas reflexões interessantes, Antony. Antony Galvão, valeu demais. Pilastra da Verdade. Não é assim a intro lá, né? Como é que chama isso, gente? Vinheta do seu canal. Valeu demais, Antony. Abraço. Um abraço, Daniel Gontijo. Daniel Gontijo também é um dos nossos na questão de refutar a pseudociência, né? A pseudagem aí e refutar as coisas fabulosas que as pessoas acreditam, né? As lendas fabulosas que as pessoas acreditam. Então um abraço ao Daniel Gontijo, se quiser me convidar, né? Se quiser fazer uma entrevista comigo, às ordens, meu nobre. Um abraço para você, tudo de bom. Seu canal é um canal muito bom, embora nem todos, né? Talvez nem todos gostem. Tem uns que gostam, outros não. Mas é normal, igualmente aqui. Mas o seu público é um público grande e você é um cara muito bem experiente sobre essa questão de psicologia e neurociência. Isso é importante quando abordamos algo referente ao cérebro e os comportamentos mentais. E também eu quero pedir aos amigos aqui, que ainda não é inscrito no canal do meu amigo Fábio de Oliveira, Ministério da Razão, cara, se inscreve lá. Cara, falta pouquíssimos inscritos para completar os 10 mil. E é um cara que tá aí junto com a gente o tempo todo, descendo a ripa nas religiões há muito tempo, muito antes de eu ter canal, muito antes do Jason ter canal. Se não me falha a memória, o Fábio de Oliveira já estava aqui. Ele tem um jeito dele de trabalhar, a forma dele de trabalhar. Tem também um outro canal que é Descendo a Marreta, que é muito legal, que ele vai para cima mesmo. E ele está contando os momentos, né? Os minutos e os segundos do canal dele chegar a 10 mil inscritos. Dá esta força para o Fábio. Vai lá e se inscreve no canal dele para que ele complete 10 mil inscritos, porque ele é um dos nossos. Um abraço, Fábio de Oliveira. Olha só, eu falei que eu ia refutar o senhor Rodrigo Silva. Então vamos para esta página aqui. Olha só. O tema do vídeo do Rodrigo Silva, que não é um vídeo antigo, é um vídeo recente, diz assim: direto de Jerusalém, 2 pontos. A arqueologia da Bíblia e a parábola do semeador. Quando fala de arqueologia da Bíblia, se o senhor Rodrigo Silva conhece mesmo sobre as histórias arqueológicas, com certeza deve ser um ateu, ou no mínimo um agnóstico. Ou então, infelizmente, o lado racional da mente dele não se desenvolveu. É um cara muito inteligente. Doutor Rodrigo é arqueólogo, ele é teólogo, só que a teologia dele é adventista, viu, gente? Quando fala teólogo, teologia, lembre que cada religião, cada vertente tem a sua teologia.
A teologia dele é dentro do campo adventista do sétimo dia, ou da sétima mentira, como você quiser apelidar. E aqui eu critico ideia. Vamos ouvir o que o senhor Rodrigo fala aqui, para ver onde é que eu entro com o meu argumento. Não tem como não refutar esses caras. Se ele realmente tem esse conhecimento todo, ele já deve, no fundo, entender que, com certeza absoluta, isso nunca existiu. As histórias, ele pode sim comprovar algumas evidências históricas de algumas coisas ali, referente à Bíblia e tudo, mas isso não comprova a existência de divindade, do Deus que ele acredita, do Jesus que ele acredita. Isso não prova. Não prova. Qualquer coisa na arqueologia bíblica que ele conseguir mostrar dentro do campo do ensinamento dele e da pesquisa dele e do estudo que ele faz, isso não prova absolutamente nada. Só prova algumas coisas em termos de existência histórica de alguém dentro do contexto físico. E também alguém que poderia ter sido tão alienado quanto ele em religião. Essa é uma verdade. Agora, eu quero ver o senhor Rodrigo Silva com a sua experiência arqueológica, com a sua experiência teológica, com seu doutorado, né? Com seu conhecimento de PhD, ele conseguir provar que esse divino aí espiritual está em algum lugar e que intervém em alguma coisa, mas provar mesmo, a ponto de mexer com a minha estrutura e a estrutura dos meus amigos ateus aqui. Então, o senhor Rodrigo Silva, ele puxa, na verdade, a brasa para o seu churrasco, que é a religião, principalmente vertente adventista, que dá sustentabilidade a ele. Os seus inscritos do canal, os seus fãs, que ele deve ter muitos, com certeza nesse meio aí, né? As suas publicações, os seus livros, né? Suas escritas publicadas. E o seu nome aí na mídia, da internet, nos podcasts famosos, no meio do adventismo também. Aí é muito fácil você manter esta regra. É fácil demais. Vamos ouvir um pouco aqui do ensinamento do senhor Rodrigo Silva. E eu vou dizer onde é que eu vou refutar. Rodrigo Silva, vou ficar lhe refutando sim, cara. Talvez você possa dizer, esse cara é um calo no meu pé. Cara, e você é um calo no pé dos racionais. Você é uma pedra no sapato dos racionais, porque os racionais estão mostrando a racionalidade, as verdades do dia a dia, e você distorce. E você sempre quer mistificar com esse seu ensinamento arqueológico, alienando mais pessoas. Será que você não percebe isso, cara? Será que você não percebe que tudo que você mostra, isso não prova nada da existência de nenhum Deus em algum lugar? De nenhuma divindade? Cara, por favor. Então, receba. Vou lhe refutar, sim. Respeito a sua pessoa como ser humano. Não tenho nada contra a sua pessoa, seu caráter como ser humano, como um pastor aí na sua vertente, como um religioso, um arqueólogo. Nada contra os seus diplomas, mas eu refuto suas ideias que não fazem nenhum sentido com as coisas que se manifestam no mundo físico. E você deveria parar para pensar. Você deveria, Rodrigo Silva, parar para pensar no que tem acontecido neste planeta há muitos anos, principalmente contra os inocentes, e não há um Deus para intervir. É isso aí. Aí eu tenho que te refutar, como qualquer outro, eu vou estar refutando aqui. E não importa o que fale de mim também não. Que fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Tô nem aí, nem vou chegando, né? Não fica aí. Aqui, vamos aqui para esta página, vamos ouvir o que o senhor Rodrigo Silva fala aqui. Vamos lá. Há milênios, vamos descobrir histórias, curiosidades e um pouco mais sobre a cultura e os hábitos de povos antigos. Quando nós fizermos isso, as escrituras vão ficando cada vez mais claras e mais cheias de significado e de vida. Vai mais clara, voltando para mim novamente, sempre vou dar uma pausazinha aqui e vou falar, né? Os estudos do senhor Rodrigo Silva, os ensinamentos, fazem a Bíblia ficar mais clara que realmente é uma mentira.
É uma grande e deslavada da mentira. Só ele que não percebe isso, né? Ou já percebeu, mas ele tem que usar o seu subterfúgio, né? Porque ele precisa disso. E ele sobrevive com isso. Ele é um cara bem conhecido. Aqui tem algo aqui no computador que, em vez de outra, é só para encher meu saco. Vai encher o saco de outro, rapaz. Dá licença, parece que é parente do senhor Rodrigo Silva. Tá, vamos lá. Vamos para frente que atrás vem crente, né? Não fica aí. Então é isso, vamos lá. Aliás, fica mais fácil entender as mensagens que lemos quando contemplamos os objetos que os antigos deixaram. E para começar, eu quero abrir aqui a minha Bíblia e ler uma passagem conhecida para você. Essa passagem é dos Evangelhos. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 37 a 38. É um dito de Jesus muito famoso. Eu vou ler para você. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. O que Jesus quis dizer com esta passagem, com esta comparação? Bem, odre, quando eu lia isso na... Primeiro, Jesus não disse nada, viu, gente? Deixando claro para vocês aqui, esse Jesus aí que ele está falando, ele nunca falou nada, porque esse Jesus ele também é uma criação romana, é um projeto romano, ou melhor, é algo que foi criado no laboratório romano místico, que fez uma lavagem cerebral muito grande ali por volta do 3º e 4º século da nossa era, depois que o calendário foi zerado, tá entendendo? Depois que Roma mesmo que zerou o calendário, o Império Romano, quando imperou, depois que vencerá a guerra contra Grécia, que algumas guerras, algumas batalhas, assim cada império zerava o seu calendário quando dominava tudo. Eles dominavam o Oriente, achavam que dominavam o mundo, e aí zerando o calendário. E depois do calendário ser zerado, aí por volta dos anos 326, dali para frente, e, enfim, tem algumas datas que não são precisas, mas alguns documentos já provam que isso aí, entre o 3º e 4º século, em que Roma criou esse cristianismo, e esse Jesus que Rodrigo Tripa, ou Rodrigo Silva, acredita, ou não sei se não acredita, ou apenas usa como eu falei para vocês, como meta de usufruir, de ganhar dinheiro, de sobreviver disso, porque ele não é bobo nem coisa nenhuma. Eu não acredito que o Rodrigo Silva seja burro. Às vezes eu até falei aqui, eu não acredito que ele seja burro. Ele pode ser um espertalhão, isso sim. Não acredito, depois de todo o conhecimento que ele tem arqueológico aí nessa área. Então, esse Jesus que ele falou, Jesus não falou nada. É a mesma coisa de você ler um livro do Monteiro Lobato falando sobre o Saci Pererê discutindo com a Emília, ou discutindo com o Visconde de Sabugosa. Aí você vai dizer, olha, o Saci Pererê falou isso para o Visconde de Sabugosa. E ali gerou uma confusão. É a mesma coisa, só que Saci Pererê, na verdade, era um personagem. Nunca existiu como algo real. Como também o Visconde de Sabugosa, que foi um homem que do sabugo de milho se transformou em ser humano, ou a Emília, que era uma boneca que se transformou em ser humano. Isso tudo é uma lenda. Dentro desta lenda nasce o Sítio do Pica-Pau, que fez muito sucesso na Rede Globo por muito tempo, né? E era até uma distração na época para as crianças e também para os adultos. No início da televisão preto e branco aqui no Brasil, e poucas pessoas tinham a TV colorida, e aí por diante. Então esse Jesus que ele está dizendo aí, esquece. É um personagem. Ele falou, Jesus disse, mas Jesus nunca disse nada. Quem falou foi quem escreveu ali por ordem de Roma para criar o cristianismo, e fica por aí. Então é isso, moço. Vamos para frente que atrás vem crente. Vamos lá. Bíblia, ou ouvia alguém citar esse dito de Jesus, eu pensava num odre, um vaso de barro velho, como esse que eu tenho aqui na frente, até quebrado aqui para mostrar que ele é velho. E um vinho novo? Bom, um vinho novo seria um suco de uva. Eu tenho aqui um suco de uva, ou um vinho não fermentado. Eu vou tirar a tampa aqui e vou imaginar o que Jesus quis. Primeiro, que suco de uva é uma coisa, vinho é outra coisa. É da uva, mas vinho contém álcool, viu, senhor Rodrigo Silva?
Vinho contém álcool. Essa questão de religioso querer, como diz o ditado, tapar o sol com a peneira, né? Para não justificar que o personagem Jesus, que eles dizem que Jesus transformou água em vinho, que o vinho não tinha álcool. O próprio texto lá diz que tinha. Talvez o senhor Rodrigo acredite que vinho é vinho, o suco é suco, suco sem álcool é uma coisa. Vinho tem que ter álcool, viu? Deixando claro, vamos lá. Quis dizer ao não se põe vinho novo em odres velhos. Eu vou pegar o vinho, espero não derramar, não fazer uma bagunça aqui, e vamos derramar vinho novo em odres velhos. Consegue ouvir o barulhinho aí, olha? Muito bem. Eu fiz o que Jesus falou. Não Jesus se nunca põe disse vinho nada, novo moço. em odres velhos. Mas você entendeu alguma coisa? Para mim não fez o menor sentido. Zero de compreensão. O que Jesus quis dizer então com esta passagem da Bíblia? Talvez o vinho novo e o odre velho não sejam bem aquilo que nós estávamos imaginando. Por isso que estamos no Museu de Arqueologia Bíblica. E eu tenho aqui um odre. Esse é o odre da época de Cristo. Você vê que ele é feito de pele de animal. Não é um vaso de barro como muita gente imaginava. Como é que eles faziam isso? Aliás, até hoje, algumas tribos beduínas que ficam nos desertos ali do Oriente Médio, como por exemplo o deserto do Sahara, o deserto do Negev em Israel e outros pontos sem muita água, sem muita condição, uma região desértica. Eles pegam um animal, às vezes um cabrito, às vezes pode ser um bode, um carneiro, e eles matam esse animal. Evidentemente, como esse aqui foi um animal morto, eles cortaram a cabeça do animal, tá vendo? Cortaram outra parte dele, na verdade que é a parte de trás. Cortaram a cabeça, que nós temos as duas patinhas. Depois que eles cortaram e curtiram o couro, eles costuram e fazem uma bolsa, quase que uma Louis Vuitton. E essa bolsa aqui, pode olhar que o couro está bem macio, ele coloca aqui dentro a água, o vinho, aquilo que é um líquido que pode salvar-lhe, matar a sede dele no deserto. O fato de colocar água ou vinho aqui dentro é muito bom por várias razões. Letra A, diferente de um pote de barro, esse aqui, quanto mais você vai bebendo líquido, mais leve ele vai ficando. Segundo, ele não corre o risco de cair no chão e quebrar. Terceiro, Outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui. Ó, tudo isso que ele está mostrando aí, mostrando esse odre aí, é porque isso realmente mostra a ignorância do povo daquela época. E também a falta de conhecimento científico e tecnológico. Quando ele mostra o odre de barro, ele mostra que ali há uma ciência moderna, de alguém que criou um odre que não precisou matar um animal para fazer a função de curtir o couro, né, e deixar apodrecer aquilo ali primeiro do animal, as partes internas do animal, para depois transformar num odre ou em alguma coisa. Então, depois que as pessoas começaram a usar a mente, daí para frente, começaram a criar odres ou qualquer vasilha do barro, de outras coisas da natureza, sem precisar matar o animal. Você vê, ele está mostrando realmente um objeto antigo, de um tempo de uma tecnologia escura, que seria o tempo da tecnologia desse Jesus aí, que veio logo para esse tempo. Cara, observe, esses caras, eles não explicam isso, né? Eles não explicam isso. Aí ele vai explicar sobre objetos, mas isso não tem nada a ver com a existência de divino, deixando claro. Ele é até o cara que é bem conhecedor na área arqueológica, mas não prova absolutamente bosta nenhuma fora do que é físico. Vamos lá, senhor Rodrigo, vamos ver o que é que o senhor tem mais para falar aqui. Vamos lá. O odre, por ser feito de couro, ele é térmico. O líquido fica mais bem preservado aqui dentro, fica numa temperatura mais agradável, às vezes, do que do pote de barro. E por fim, quando ele pode carregar isso para qualquer lugar, uma vez que esteja vazio, é só dobrar, guardar e depois encher novamente. Agora que você já sabe que o odre é isso aqui, e esse é um odre... Observe uma coisa que não sei se vocês notaram, que o Rodrigo Silva, ele coloca um valor mais nesse odre, que era feito de pele de animal, do que os vasos de hoje. Viu? Aí ele começa a colocar o porquê que o vaso tinha que ser assim. Não, o vaso era assim porque não tinha tecnologia. O povo vivia pelo que tinha e fazia aquilo que pensava. E aí não tinha um pensamento de fazer algo diferenciado, nem todo mundo tinha
como fazer? Aí vai, transforma um animal em um odre ou em uma vasilha para colocar água, vinho, essas coisas aí. Então, esse negócio de dizer por que era assim, porque caía, não quebrava, porque... não, isso é tudo conversa para boi dormir. Se existisse a tecnologia de hoje, jamais existia um vaso desse, porque as pessoas não iam precisar fazer isso. Hoje tem como fazer qualquer tipo de vaso com um material de jogar no ar, bater no chão e não quebrar. E outras coisas que ele falou aí, hoje com a tecnologia que nós temos, tem como sim fazer qualquer vaso, ou qualquer vasilha, ou qualquer odre que seja luxuoso, de um material que não seja de um animal que morreu, né, claro, e ser muito mais tecnológico, muito mais forte do que o que ele está mostrando aí. Então, eu gosto de trazer minuciosamente as coisas como as coisas são. Eu não fico amolando não, cara. E velho, ele está cheio de rachaduras, você compreende melhor a passagem de Cristo. Sabe por quê? Normalmente, o vinho novo é o vinho não fermentado, o suco de uva que nós bebemos, não alcoólico. Agora, se você coloca um vinho... Não, Rodrigo, suco é uma coisa, vinho é outra coisa, Rodrigo. Tem que ter álcool, porque o álcool, ele está na fermentação do vinho, como o álcool também, ele é ativado na fermentação da cana. A cana de açúcar e a cana que faz também a cachaça, o álcool ali. Então a fermentação é que dá aí o efeito que causa o álcool. Então o vinho fermentado, ele é com álcool. Não tendo fermentação, ele seria uma calda da uva, porém a calda da uva seria o suco da uva, que não traz o nome de vinho. Deixando claro, aqui também, meu amigo, vocês aprendem. Não fermentado aqui, o suco de uva, o que acontece com o tempo? O vinho fermenta, e ao fermentar ele produz gases, e ao produzir gases ele expande. Eu tenho quase certeza que você nunca mais vai ler essa passagem do Novo Testamento da mesma forma depois que você recebeu essa explicação. Agora, o seu entendimento, eu posso dizer que ele se expandiu. Pois é isso que acontece quando nós lemos as Escrituras utilizando 3 ferramentas importantes. Anote aí: a arqueologia, história e cultura e exegese. Vou repetir para você: a arqueologia, por isso que estamos no Museu Arqueológico, história e cultura e exegese. Dominar essas ferramentas é essencial para mergulhar cada vez mais em camadas mais profundas das Escrituras. É como se, em vez de apenas ler a Bíblia, nós fôssemos transportados para o tempo antigo e pudéssemos assistir aos episódios, aos acontecimentos históricos da Bíblia, pessoalmente. Os textos sagrados, quando a gente faz esse tipo de exercício, eles ganham vida, ganham novo significado. Vinho novo para odres novos. Eram ensinadas as Escrituras nos tempos de Jesus. Primeiro, gente, olha só, eu só peguei essa parte aqui do vídeo do Rodrigo Silva para falar uma coisa para vocês muito interessante. Vocês não são obrigados a acreditarem em mim. Eu só estou tentando clarear a mente de vocês e tentar tirá-la do místico. Entenda, por favor. Eu só estou querendo clarear a mente de vocês e tentar tirá-la do místico, do suposto espiritual, do suposto divino. Lembrando, o senhor Rodrigo Silva, ele mostra aí, ele faz uma explicação dele, um exegese dele, que ele falou em exegese, que é a arte de expor uma ideia de um texto, de um livro, qualquer coisa. Você pode fazer exegese até de uma revistinha em quadrinho do Pica-Pau, da Turma da Mônica. Você pode fazer um exegese, pegar ali e colocar uma ideia daquilo ali e aplicar em alguma coisa da vida. Olha só, deixando claro, todo ensinamento que o senhor Rodrigo Silva mostra no seu canal, incluindo a suposta teologia, a arqueologia do que ele aprendeu, levando para Israel, para mostrar os lugares antigos, para tentar provar sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre isso, sobre aquilo, nada disso prova que exista um Deus em algum lugar.
deixando claro, ele pode até conseguir provar algumas histórias, algumas coisas que trazem algumas evidências de alguns textos da Bíblia, de alguns lugares, a parte geográfica, alguns objetos, etc e tal. Mas tem coisa na arqueologia que o senhor Rodrigo Silva nunca vai achar. Primeiro, fragmentos da Arca de Noé, ele nunca vai achar, porque a Arca de Noé nunca existiu. Fragmentos de utensílios do tabernáculo, do suposto tabernáculo de Moisés ali, aquela tropa, que também é fictício, ele não vai mostrar nunca, porque isso também é uma lenda, nunca existiu. Deixando claro, alguns fragmentos de algumas ossadas provadas pela ciência que pertenceram a alguns dos apóstolos ou de qualquer personagem na era cristocêntrica. Não vai conseguir. O que ele vai conseguir mostrar? Ele vai conseguir mostrar locais, ele vai conseguir mostrar antigas sinagogas, ele vai conseguir mostrar alguns objetos antigos quebrados, como alguns vasos, algumas escritas, algumas coisas, alguns locais, segundo a identificação bíblica, mas é bom lembrar que nada disso, o senhor Rodrigo Silva, prova de que há um Jesus em algum lugar que vai voltar um dia e que há um divino em algum lugar. É bom separar as coisas. É bom separar que a arqueologia do senhor Rodrigo Silva é para tentar provar fisicamente que alguns lugares, alguns objetos têm a ver com algumas escritas da Bíblia. Só isso. Nada mais do que isso. Mas não há nenhuma prova, e nunca ele vai ter esta prova, de que de fato existe um Deus por aí, anjos, é um local celestial, e que um dia esse Deus vai voltar, vai buscar a igreja, vai salvar as pessoas. Para com isso. Então, por que eu estou refutando ele neste vídeo? Peguei alguns trechos aqui e estou refutando ele. É para dizer que eles trazem essas histórias bem faladas, bem pesquisadas, né? O senhor Rodrigo Silva está bem preparado para se expressar, para mostrar, mas eles não param para chegar para as pessoas e dizer a gente, tudo isso que nós estamos mostrando é fator arqueológico, histórico, mas isso não prova que Jesus existiu. Isso não prova que Deus existe. Isso não prova que existe divindade. Isso não prova que há inferno. Não prova que há salvação. Não prova que há nada, porque não prova. Então, isso que ele mostra aí, tem muitos fazendo lá. Só que eu quero deixar claro aqui, todos os arqueólogos que estão em Israel, que foram para Israel antigamente e estão lá ainda em alguns lugares, naquelas regiões também do Egito, todos os arqueólogos que estão tentando provar alguma coisa sobre a Bíblia, sobre as veridicidades dos utensílios sagrados da Bíblia, nenhum até hoje teve êxito. Por quê? Porque tudo isso é uma fábula e é uma lenda. Então, senhor Rodrigo Silva, uma coisa é o senhor mostrar, que o senhor pesquisou, que o senhor foi em Israel, em Jerusalém, e o senhor mostrar antigas sinagogas, isso não prova nada. Eu quero ver o senhor mostrar um fragmento de um dos apóstolos, um fragmento de Maria Madalena. Tem algum fragmento? Mostra onde foi que ela foi sepultada. Maria, mãe de Jesus. Tem algum fragmento? Mostra onde foi que foi colhido os espinhos da coroa de Jesus. Foi aonde? Que lugar? Qual é a prova disso? Mostra onde foi que foi cortada a madeira para fazer a cruz lá no Calvário, a cruz de Jesus. Fragmentos daqueles que realmente fabricaram os pregos da cruz. Cara, é como um personagem da escolinha do professor Raimundo. Tem como mostrar? Então mostrar essas histórias aí, isso é conversa de carochinha, cara. Mostrar coisas do tempo da Bíblia, do tempo do passado, isso não prova absolutamente nada. Sabe por quê? Porque tudo isso é uma fábula e é uma fantasia. E dizendo logo para vocês, nada de arqueologia, de qualquer tipo de estudo científico aí, vai provar a existência de uma divindade. A existência de uma divindade, de alguma coisa espiritual, ela mesma que teria este poder
de mostrar que existe, se caso viesse a se manifestar em algum lugar. Somente ela. Como não existe, nunca vai se manifestar. Deixando claro. Então o que você tem que fazer? Tem que viver sua vida física. Visível, palpável e tangível. E não se preocupar com esses besteróis de Rodrigo Silva, os besteróis de Silas Malafaia, os besteróis de Marco Feliciano, os besteróis de Valdemiro Santiago, os besteróis que só querem dinheiro, os besteróis de Edir Macedo, os besteróis de Agenor dos Truques, né? Agenor Duque, Agenor dos Truques, tanto faz. Os besteróis desses caras, isso só vai alienando mais o Brasil. Não acredite nessas besteiras. Mesmo que eles consigam mostrar algumas evidências de alguns fragmentos, de alguns utensílios da época, isso não prova absolutamente nada. Nada prova. Não, se ele conseguir achar de fato e for comprovado pela ciência que ele achou um pedacinho de estaca da Arca de Noé, eu digo, realmente a gente tem que repensar se isso de fato existiu. Se ele conseguir achar um fragmento de algum osso, alguma coisa que pertenceu a Maria Madalena, a Maria Mãe de Jesus, a Marcos, a Lucas, a João, o Jesus não, porque eles não vão achar, eles não vão querer achar, porque para eles Jesus ressuscitou e não está aí, né? Na verdade, se de fato existisse esse Jesus e ele morreu e nunca ressuscitou e apareceu uma ossada lá, eles vão dizer que não é de Jesus, porque eles não acreditam assim. Mas mostra aí algum fragmento com prova científica, senhor Rodrigo Silva, de que algum personagem da Bíblia existiu. Não, é fácil mostrar o local, mostrar geograficamente. Você pode fazer uma história em qualquer lugar. Você pode fazer uma história e dizer o lugar foi aqui. Eu vivo em Vitória da Conquista, Bahia hoje. Eu posso fazer uma história aqui, criar qualquer coisa, inventar e dizer isso foi feito em Vitória da Conquista, Bahia. Daqui a 500 anos, 1000 anos, alguém vai dizer, olha, realmente a gente comprova que Vitória da Conquista, Bahia existe. Ou existiu. Né? Então, a história é verdadeira. Agora, será que o que eu escrevi é verdadeiro? Aí, meu amigo, é coisa de se pensar. Um abraço a todos, fico por aqui. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações para desmascarar mesmo, desmistificar a mente. Não estou aqui criticando a questão do estudo histórico dele. Estou criticando o misticismo que ele tenta implantar em cima desses ensinamentos, em cima dessas pesquisas que ele faz. É isso que eu estou criticando. O místico é a mentira. O místico é a mentira. E o histórico que ele está ali buscando autenticidade, pode ser algumas coisas terem existido. Tá certo? Fisicamente, tudo fisicamente, cara. Tudo fisicamente. Então, isso não prova que Jesus existe, que o anjo existe, que a puta que pariu existe. Não prova nada disso. A gente tem que buscar entender o dia a dia de cada um. Um abraço, fique na paz. Fui, mais volto e volto com novos argumentos, novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.